Hoje é dia de Ken Follett para quem quer começar a ler. Eu vou tentar, é difícil, mas eu vou tentar escolher os livros que eu mais gostei e vou começar pelos menores. Assim, se você nunca leu Ken Follett, não vai se assustar com o tamanho dos livros. Essa é a ideia, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem e bora falar de Ken Follett. Aqui está um dos livros que eu vou mostrar, As Espiãs do Dia D. Veja, ele, mais ou menos dessa espessura, tem umas 400 páginas, minhas sugestões vão ficar por aí. Eu vou começar pelo clássico O Buraco da Agulha, primeiro livro best-seller do Ken Follett, que vai lá para a Segunda Guerra Mundial e a gente tem um espião terrível que consegue burlar todos os cercos. Estamos também às vésperas do dia D, então uma série de esforços de ambos os lados estão sendo feitos para que se descubra o que os aliados planejam com esse tal dia D. O que está acontecendo? Existe um rumor sobre algo grandioso, mas não se sabe o que é. As iniciativas, que são várias, são mantidas em sigilo. E aí começa toda essa corrida. O espião nazista, que é esse cara terrível, ele está tentando descobrir, e não só isso, se comunicar com Hitler em pessoa, já que ele era o espião de confiança do Hitler. E ao mesmo tempo, a gente vai ter os aliados tentando pegá-lo. Já se sabe da existência dele, porque ele vai deixando um rastro de sangue. É aquela corrida. E tudo isso termina numa ilha onde uma jovem mulher recém-casada está lá. E aí, o que vai acontecer é demais, gente. Ok, você não tá muito afim de ambiente de guerra, Segunda Guerra Mundial? Beleza. A minha segunda sugestão não tem guerra, é Uma Perigosa Fortuna. Eu amei essa história. Vai para uma família de milionários e a disputa por uma herança. E é claro que existem familiares honestos nessa história e os desonestos que querem ficar com toda a fortuna para eles. E aí começa um vale tudo, que é demais. E você vai tendo núcleos familiares diferentes. Claro, o principal deles é a família de milionários da Perigosa Fortuna. Mas existem famílias que prestam serviços para a família de milionários, que são banqueiros. O interessante dessa história, a título histórico, é que acontece, acho que é século XIX, alguma coisa assim, e ele fala do princípio dos bancos, como essas transações bancárias começam a surgir ao longo aí desse período histórico. É bem interessante. E aí essas pessoas que prestam serviços, pessoas geralmente de origem humilde, mostra bem também essa hierarquia que existe na Inglaterra, as castas. Eu sei que não é castas, mas é bem engessado quem é da aristocracia e quem não é. E aí a gente vai perceber que os nobres, eles são nobres por direito de nascença, por possuírem terras, e os títulos vêm todos atrelados a isso. E na Perigosa Fortuna, na família dos ricos, eles são ricos, eles enriqueceram fazendo negócios, mas eles não têm essa tradição familiar, eles não têm esse respaldo que fazia parte da nobreza. E eles tentam entrar nisso. Como comprar um título na Inglaterra? Como se tornar um nobre? Isso aí é muito interessante. É claro que o Ken Follett, além de explorar esses contextos históricos, que é a especialidade dele, ele tem também um ladinho romance. É muito fofo. Eu gosto quando... Não é
fofo, não é exatamente fofo. Mas eu gosto da forma como ele explora os romances em todos os livros dele. Geralmente tem uma historinha de amor, e aqui não é diferente, e eu gostei bastante. E o pior é que eu vou voltar para a Segunda Guerra Mundial, porque essa é a especialidade dele, eu diria. Vamos para o livro Noite sobre as Águas. É a história de um avião que foi de fato fabricado super luxuoso, que tinha quarto, cama para você dormir, que tinha local de refeição, uma coisa super luxuosa, voadora, que cruzava da Europa para os Estados Unidos. Essa aeronave de fato existiu, eu não lembro o nome dela, mas isso não importa. E aqui ele conta uma ficção, seria o último voo dessa aeronave no momento que a Segunda Guerra está estourando. E aí vão parar os voos, mas por acaso uma série de pessoas embarca nesse último voo. É claro que o acaso não existe e as pessoas que estão nesse voo estão interligadas e uma série de aventuras vai acontecer enquanto eles cruzam o Oceano Atlântico. Gente, é demais! Eu falo pra vocês, tem romance, claro que tem um romance com essa adrenalina, Ken Follett. Tem uma série de coisas acontecendo e não vai ser diferente aí. Continuando na Segunda Guerra Mundial, eu tenho A Chave de Rebeca. E aí a gente está no norte da África, quando as forças nazistas estão subindo, chegando ao Cairo, e todo um esforço dos aliados e principalmente dos ingleses que estavam ali num domínio já de algum tempo para impedir o avanço nazista. É emocionante. Mais uma vez, a gente tem um espião nazista. Terrível. Todos os espiões nazistas nas histórias do Ken Follett são terríveis, são extremamente inteligentes, mas são do mal. Então eles, olha, é um vale tudo que dá até medo. Ele consegue, por ser uma misturinha de alemão com os povos ali originários do norte da África, ele tem as manhas de atravessar um deserto. E o livro começa aí. Você pensa que o cara tá morrendo e ele tá mesmo. Mas ele é habilidoso o suficiente para cruzar o deserto e começar as atividades de espião dele. Gente, é emocionante. Claro que tem o mocinho da história e tem uma mocinha. E é muito legal. A mocinha, ela é uma outsider, assim. Ela é uma pessoa que não se enquadra ali. O pai dela é judeu e tá querendo voltar para Israel. Ela é prostituta. E, enfim, uma prostituta de luxo, digamos. E a gente tem um soldado inglês. E aí é a receita perfeita para o sucesso. E para encerrar meu vídeo, deixa eu falar das espiãs do dia D. Aqui, mais uma vez, o dia D, tá até no título, às vésperas desse grande dia, aqui, uma ficção do Ken Follett vai abordar uma atividade muito interessante, onde existe uma central de comunicação nazista plantada numa construção muito sólida no território francês, que está ocupado. E aí, as espiãs do dia D, elas são inglesas, altamente treinadas e lideradas por uma mulher que tem uma baita experiência em espionagem. Essas espiãs, esse time formado, vai desembarcar ali na França para destruir esse ponto de comunicação. O detalhe é que ele está dentro de uma fortaleza, de um prédio muito sólido lá na França, porque precisava ser assim. Caso contrário, um bombardeio destruiria e pronto. Não dava para ser isso. Precisava de uma ação mais inteligente, algo que entrasse, que conseguisse quebrar as barreiras de segurança nazistas e adentrasse o prédio para que fosse realmente destruído.
Gente, é super legal. E você tem mais romance de várias formas. É muito interessante o treinamento dessas mulheres para conseguirem esse feito que é necessário, né? Dentre todas as atividades do dia D, mais uma para começar o fim, começar o fim da Segunda Guerra Mundial. Gente, muito legal. Aqui ficam essas 5 sugestões de livros que tem lá as suas 300, 400 páginas, no grande estilo Ken Follett, que você se apaixona e não consegue largar de jeito nenhum. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.